Bezerra de Menezes dirigiram-se a algumas residências a fim de reconduzirem os convidados para a reunião especial, conforme fora programado. Participariam os 2 médiuns e os dialogadores que já haviam trabalhado nas reuniões anteriores. Desta vez, porém, estaria presente o irmão Anacleto, por meio do qual havia sido desencadeado o grave processo em curso. Importa ressaltar que a reunião ocorreria no plano espiritual da sociedade, que era a sede das atividades, também lembrando que os encarnados foram trazidos em desdobramento do sono físico. Tudo estava preparado, conforme ocorre normalmente com uma reunião mediúnica. Dr. Bezerra de Menezes, dirigindo-se ao grupo, explicou que certamente teriam ali a presença do irmão Rabino Eliashim Ben Sadok, que já estava informado acerca das providências defensivas da instituição, o que o levaria a se sentir agredido. De imediato ouviu-se uma voz estridente, aumentada por aparelhagem especial, convocando o mentor a enfrentar as forças de salvação da humanidade, como se denominavam. Em meio a isso a balbúrdia era ensurdecedora, misturando-se gritaria aos instrumentos tribais, qual acontecia nos combates de épocas recuadas, e também o som do chofar. Por momentos seguidos o chamamento prosseguiu, enquanto o Dr. Bezerra e toda a equipe mantinham-se concentrados em preces. Diante dos desafios, Dr. Bezerra de Menezes irradiava vibrações de compaixão, mantendo-se impassível. A voz anunciou a seguir que se o cordeiro não enfrenta o desafio, o lobo entra para devorar o rebanho. Pedindo que todos se concentrassem profundamente, o mentor ampliou-lhes a capacidade de visão. Quando então notaram que se aproximava um verdadeiro exército de seres esquisitos, segundo Miranda, a um pedido do benfeitor, Hermano liberou as defesas, possibilitando que entrasse no recinto a tropa ofensiva, sendo que atrás em um carro estranho, singular, estava o rabino cercado de seus comandados mais diretos. Nesse momento, Dr. Bezerra de Menezes deu a ordem para que fosse fechado o acesso e novamente reforçadas as defesas, ao tempo em que os canhões da torre de vigia disparavam dardos em quantidade, impondo a todos os que estavam na parte externa, que recuassem. Miranda destaca que o importante era que o rabino, desta vez, estava dentro das defesas da instituição, com seus melhores comandados. A sala, na dimensão espiritual, foi ampliada, transformando-se em um imenso recinto, agora repleto pelos invasores, enquanto que na parte oposta estavam os trabalhadores e servidores do bem ainda em concentração e harmonia. Em meio ao tumulto que produziam, visto que alguns comandantes gritavam ordens desconexas, um odor pestilento se fez sentir, pois exudavam emanações morbosas tais quais cadáveres insepultos. Pausa para reflexão. Algumas perguntas ficam no ar, ou melhor, na mente de quem lê. Como é possível uma invasão desse nível? Como explicar as armas, os carros, as vestes? Por que exalam odores fétidos? É imprescindível citarmos, inicialmente, um autor oriental, Swami Sivananda, em seu livro, Concentração e Meditação, que leciona acerca do poder do pensamento. Cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental, necessária para o pensamento funcionar como força. Todo pensamento possui peso, forma, tamanho, estrutura, qualidade e poder. O poder do pensamento é maior que o da eletricidade. A todo pensamento corresponde uma imagem mental. Swami Sivananda, 1887 a 1963, médico. Nasceu em Patamadai, sul da Índia. Essa explicação acima está plenamente corroborada pelo Espiritismo, que evidencia o poder do pensamento elucidando, inclusive, que a sua velocidade supera a da luz. André Luiz, em Ação e Reação, Feb. Capítulo 4. Oportuno citar agora as Instruções dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, Feb. 1980, capítulo 8, O Laboratório do Mundo Invisível, item 129, no qual encontramos as explicações necessárias ao bom entendimento das coisas do mundo espiritual. Ponto. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito,
que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma, têm existência temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, porém não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. Com relação às armas e vestes, também recorro a Kardec em O Livro dos Médiuns, Feb. 1980, capítulo 6, it. 100, q. 12. Pergunta o codificador. Os espíritos que aparecem com asas têm-nas realmente, ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertencem. Quanto aos odores fétidos, pode-se entender o seguinte: os pensamentos de ordem superior, de bondade, compaixão, amor, próprios de entidades sublimadas, cujos perispíritos são quase diáfanos, produzem vibrações de tonalidades belas e exteriorizam perfume. Igualmente os ambientes dos espíritos elevados são engalanados de flores, de luzes cambiantes e o ambiente recende a perfumes suaves. Os pensamentos de teor inferior, de baixeza, crueldade, perversidade, destilando o ódio, produzidos por espíritos bastante atrasados, cujos perispíritos são densos, escuros, podendo apresentar deformidades diversas, de acordo com o tônus vibratório em que estagiam, exalam odores desagradáveis, produtos de mentes que se deleitam em permanecer na obscuridade, nas regiões pantanosas do umbral. Assim, quanto mais inferiorizados são esses espíritos, maior a densidade do perispírito, assemelhando-se ao corpo físico, condição em que, diga-se de passagem, desejam permanecer, a fim de usufruírem o que imaginam ser os únicos prazeres possíveis no mundo terráqueo. Interessante explicação está em André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Feb. 1979, na palavra balizada do instrutor espiritual à luz. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Capítulo 26. Voltando ao relato, o autor espiritual menciona que o chefe, percebendo a situação, gritou para os seus comandados que haviam caído em uma armadilha, ordenando: tentemos o recuo apressadamente. Houve uma debandada geral em todas as direções, sem qualquer possibilidade de fuga, em razão das defesas terem sido reforçadas, não apenas pelas energias defensivas, como também por uma expressiva quantidade de cavaleiros da Ordem dos Templários, vestidos à maneira dos dias do passado, em atitude guardiã em torno do imenso recinto. Emitindo vibrações de amor, ergueram as mãos e, num hino de louvor a Jesus Cristo, começaram a cantar uma exortação feita de compaixão e de misericórdia. Imediatamente, começou a chover gotas luminosas de fluidos superiores que caíam sobre os rebeldes e os acalmavam pouco a pouco. A balbúrdia foi diminuindo, e como que anestesiados pelas energias sublimes, derrearam no solo, libertando-se das grotescas armas primitivas que carregavam. Alguns passaram emoção de paz, e choro convulsivo os tomou, enquanto outros permaneceram em silêncio, hebetados, quase insensíveis, mas calmos. Restava apenas o estranho veículo no qual estava o chefe, que se sentia traído e sitiado. Foi então que Dr. Bezerra de Menezes se aproximou, aureolado de suave luz, e o convidou a um diálogo fraternal. Demonstrando a fúria que o acometia diante da situação, respondeu que estava diante dos próprios inimigos e que o seu desejo era extinguir aqueles que eram destruidores da fé judaica, arvorados em possuidores da verdade, tendo como Messias um vagabundo que, ameaçando a hegemonia do Império Romano e a doutrina de Moisés, foi,
com justiça, crucificado como bandido que o era. Enquanto falava, Miranda notou que ele apresentava deformações perispirituais, exteriorizando forte energia negativa, escura, que em contato com os fluidos luminosos que repletavam o ambiente eram naturalmente diluídas. Dr. Bezerra, na sequência, esclareceu que reconhecia a própria pequenez e sendo aquele momento da maior importância, outra voz com maior autoridade viria falar-lhes em nome daquele que o irmão rejeitava e repelia. No mesmo instante a claridade do ambiente tornou-se mais intensa quando todos viram surgir, vindo do mais alto, o espírito elevado de Francisco de Assis, vestido à maneira dos hábitos medievais, irradiando especial luminosidade, acompanhado de um pequeno grupo de seres superiores que o amor de Jesus enviava àquele local, em favor dos desventurados irmãos que sofredores. Grande emoção envolveu o grupo de trabalhadores. Alguns acompanhantes do rabino recuaram assustados, enquanto ele se mantinha irredutível no seu lugar, em uma verdadeira arena que se transformara o espaço entre ele e a equipe do mentor. O visitante sublime, preservando a distância que fora vibratoriamente estabelecida, dirigiu-lhe a palavra, que transcrevemos por sua rara elevação: louvado seja o Senhor por todas as coisas, inclusive pelo sofrimento e pelo desespero dos que se apresentam como infelizes e especialmente pelo daqueles que o renegam. A doutrina que os homens têm seguido não é a dele, mas a das paixões humanas. Ele, que abençoou a cruz de vergonha, tornando-a asas angélicas de libertação, jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse os seus postulados de amor indiscriminado, especialmente aos gentios, que somos todos nós, porque os seus não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. Demonstrando a sua misericórdia, ofereceu as mãos socorristas à mulher equivocada, adúltera condenada pela lei, aos leprosos do corpo e da alma, sem olvidar de atender os representantes do Sinédrio que o buscaram no silêncio da noite, assim como aos poderosos do mundo que dele necessitavam. Sem nenhuma jactância transformou-se em caminho de redenção para todos que estejam saturados do mundo e cansados das suas ilusões, amparando-os com ternura e afeição. Também ao irmão rabino lhe oferece as mãos marcadas pelos cravos da cruz aplicados pelo Sinédrio que o impôs ao governante romano, rogando perdão para aqueles que o martirizaram nos dias da ignorância que já vão longe. Não medindo distâncias nem temendo a reação enganosa dos dominadores terrestres, ele permanece acima de todas as governanças e presunçosas autoridades, pedindo que todos avancemos na sua direção, porque ele nos espera com um fardo leve e um jugo suave. Este é o momento de libertação que soa para o querido irmão enganado pela soberba humana e pela equivocada postura de dominador, que é incapaz de dominar as próprias paixões. Adiar esta oportunidade a escrever um doloroso capítulo na sua experiência infeliz por longos séculos. Mesmo o irmão lobo, assim como as irmãs aves submeteram-se à sua voz, quando tivemos oportunidade de os encontrar. Não será, portanto, o irmão rabino, conhecedor das leis espirituais, que pense que ama, quem se escusará recebê-lo neste momento. Posso compreender a sua dor porque também nós, um dia vimos-nos diante dessa alternativa, Deus ou o mundo. Nosso próprio genitor denunciou-nos ao bispo da cidade como dementado, filho rebelde e extravagante que somente lhe proporcionava prejuízos, porque optara pelos infelizes. Naquele momento decisivo, como num relâmpago, pudemos ver Jesus perguntando: quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos, sendo aqueles que fazem a vontade de Deus, e decidimos ser seu irmão menor. Renunciamos ao Fausto, ao apoio paterno e despimos-nos de tudo que lhe pertencia, envolvendo-nos em um manto retirado de uma lata de lixo. Tudo quanto é do mundo, no mundo fica, somente nos acompanhando o que é de Deus e dele procede. Não recalcitre, pois, contra o aguilhão, aferrando-se às atitudes perversas daqueles que o maltratam, iludidos pelo mundo mentiroso, falsamente representantes de Jesus. O ouvinte explodiu em urro de desespero e ódio, retorcendo-se, vitimado pelas dores morais e evocativas da fogueira que lhe consumira o corpo, no já distante século XV. Nunca me esquecerei, trovejou, espumando de ira, jamais perdoarei, mesmo que me venha consumir nas chamas eternas do inferno. Odeio esse desordeiro Jesus e os seus asseclas, havendo-me prometido no longo exílio espontâneo no Hades, onde me organizo com as forças da vingança,
a permanecer contra aqueles que o pretendem trazer de volta, pois que preferimos o mundo como é, com as suas malícias e crueldades, desassossegos e paixões pelo prazer. Não me venha, pois, com as suas lamúrias, falando-me de humildade e de desprendimento, que não entendo o que significam. O tempo tem-me sido o grande amigo, permitindo-me trabalhar na manipulação das mentes de que me nutria muitos dos nossos companheiros sustentam, e que também se comprazem na inspiração que lhes transmitimos, ajudando-os a sair da penúria, do sofrimento e da desgraça que os desnorteiam. O Deus de Israel, poderoso e vingador, é o que tenho como modelo e que me determinou o comportamento que venho assumindo, a fim de submeter pela chibata e ferocidade os gentes miseráveis que, desde a criação, estão apartados da sua eleição. Tomado de grande ternura, o nobre Francisco interviu, que engano cruel de raciocínio serve-lhe de apoio ao pensamento enfermo. Como pode a terra, tão rica de concessões e beleza, neste universo de harmonia, haver sido criada para a desgraça do ser mais elevado que habita, que é o de natureza humana? Como pode a paternidade divina ser destrutiva, desde que é a causa de tudo quanto existe? Será crível que a perfeição produza a degeneração e o desar, que eleja pequeno grupo como sua prole e descarte toda a humanidade que o não conhece e não tem culpa da própria ignorância? O Pai, que Jesus nos trouxe, é todo amor e misericórdia, sendo que a rebeldia que procede da inteligência humana ainda em fase de desenvolvimento, tem sido a geratriz do sofrimento que a fará entender o significado da vida e dos códigos soberanos do equilíbrio e da ordem. Apesar de opiniões diferentes, somos irmãos, procedemos do mesmo útero divino e avançamos para o encontro com a verdade, que nos tornará felizes. Tudo são palavras sem significado. Aqui estou sitiado, traído mais uma vez, havendo tombado na armadilha suez que me prepararam. Vim para a luta e não para ser aprisionado e, assim, mudar de opinião, sob a injunção das suas forças de opressão. Exijo que me sejam franqueadas as portas de saída, para que retorne ao campo de ação com os meus seguidores. Serenamente, o sol de Assis, repassando pela memória o que faria Jesus em circunstância idêntica, esclareceu, na situação em que o irmão se encontra, não há como impor condições. Ninguém o traiu ou sequer programou-lhe armadilha, desde que foi você quem veio com as suas tropas ameaçadoras, sitiando a casa do Senhor e ameaçando as vidas que aqui se reúnem para o festival do amor. Adentrou-se, espontaneamente, havendo mandado o grupo de frente para preparar o campo onde a sua altivez devesse imperar. Também conheci de perto a guerra, nos dias em que estive na terra, e como a minha é a batalha contra os inimigos internos e não os de fora, caí nas mãos daqueles que eu supunha meus adversários, e fui encarcerado, experimentando o próprio que me preparou para o chamado do Senhor. Posteriormente, para que eu pudesse amar os irmãos da cidade onde fui reduzido ao que realmente sou, nada. Foi ali, no entanto, que o meu Senhor me libertou e me concedeu a honra de servi-lo. Não lhe parece que ocorre o mesmo em relação ao amigo, que não é combatente, embora cultive a guerra, mas necessitando de luz e de compreensão? As portas do lar de Jesus estão abertas de par em par e as defesas diante estarão diminuídas, permitindo que o irmão recue, que volva à sua região de domínio, fortalecendo-se no mal de que se nutre, assim prosseguindo até o momento em que o renascimento no corpo físico arrebate ao proscênio terrestre, sem apoio, sem lucidez, na loucura ou na habitação, na paralisia ou na mutilação. Abram-se as portas de acesso a esse recinto, determinou com a mesma meiguice de voz. Houve um momento de grande surpresa ante a atitude inesperada, mas logo se abriram as defesas fluídicas que guardavam a instituição. Do lado de fora se fez uma gritaria infernal, em meio a pulpos e agressões de toda a ordem. O invasor, olhando com fúria o mensageiro do amor, caminhou ostensivamente, como vitorioso que julgava ser. Antes, porém, de transpor a porta, surgiu um cone de luz que descia do infinito, envolvendo o infeliz irmão, que se estremeceu, ao tempo em que uma voz de incomparável beleza lhe disse: "Para onde segues, meu filho? Que te fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor." Simultaneamente condensou-se em forma humana o belo espírito, que se aproximou dele, distendendo-lhe os braços, enquanto lhe falava. "Eliashim, meu filho. Há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te,
Porque não há céu para mãe alguma cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoou aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. O desditoso rabino deteve-se sob o impacto da voz materna e de sua vibração plena de amor, e sem forças para resistir caiu de joelhos, urrando de uma dor que lhe destroçava interiormente. Senhora! Eu sou um desgraçado, que Elohim esqueceu, conseguiu informar em angústia inenarrável. Ninguém me ama, e eu, senhora, fiz do ódio o meu licor de preferência, embriagando-me cada vez mais e esperando a consumpção. Meu filho, querido. Miranda descreve a comovente cena, de forma muito bela. A nobre senhora aproximou-se do doente e o envolveu com ternura indescritível, abraçando-o, ajoelhada ao seu lado, como somente as mães o sabem fazer. Francisco de Assis aproximou-se, comovido e com as lágrimas que lhe escorriam pela face, falou suavemente ao rabino, a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando-te quanto te ama. Por outro lado, informa Miranda, alguns dos que o acompanhavam vendo a cena de grande impacto emocional, igualmente se renderam, suplicando apoio, imediatamente passando a serem atendidos pelos cavaleiros templários, que como todos nós, também tinham lágrimas de emoção e gratidão a Deus. Logo depois, Eliashim Ben Sadoc foi levado, adormecido nos braços maternos, para um local especial, no recinto da reunião mediúnica. A veneranda senhora agradeceu ao anjo de Assis e a todos nós, e antes de retornar à região que habitava, orou. Senhor de Israel e de todas as nações, sede louvados sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados. Vossa grandeza não pode ser mensurada, nem compreendida integralmente vossas leis de justiça. Submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios que nos conduz à plenitude. Recebei, por misericórdia e compaixão, o Filho pródigo de retorno ao vosso seio. A todos nós, que vos amamos, a perene gratidão. Entrando no túbio de luz diluiu-se diante de todos que, emocionados, acompanharam esse momento sublime. Também Francisco de Assis e seu grupo despediram-se e retornaram à esfera de onde procederam, deixando um clima de paz e felicidade nos que ficaram. O diretor Hermano agradeceu em prece e encerrou a memorável reunião. O relógio marcava 03h30 do dia que amanhecia. Capítulo 11. As atividades prosseguem luminosas. Ainda sob as impressões emocionantes do resgate do irmão Rabino, Miranda comenta que não se lembrava de um momento de igual beleza em sua jornada terrena, o mesmo acontecendo com os demais amigos que estavam bastante comovidos. Entretanto, muitos companheiros, assistindo à rendição do chefe, gritavam, solicitando que os libertassem. Sendo atendidos, debandaram em fuga, enquanto outros eram socorridos na instituição. Um pouco mais adiante, Miranda procurou o mentor desejoso de ouvi-lo a respeito da decisão de Francisco de Assis e franquear a porta de saída para o revoltado irmão. Dr. Bezerra de Menezes esclarece que ele sabia que a senhora, mãe do enfermo espiritual, acercava-se para sensibilizá-lo com seu amor. Realmente, prosseguiu, o ódio, cultivado durante quase 5 séculos, condensa-se no íntimo do espírito de tal forma, que as palavras não conseguem fazê-lo diluir. É imprescindível a força incoercível do amor em plenitude para alterar a consolidação energética. Naquele momento, continua Dr. Bezerra de Menezes, mais do que explicações e debates, tornava-se indispensável algo que o abalasse pela surpresa e encantamento de tal forma que perdesse o controle da razão e dos propósitos infames acalentados por tanto tempo. As palavras do imitador de Jesus envoltas na sua vibração de amor universal, tinham como objetivo criar o campo emocional para o reencontro ditoso. Nenhum de nós possui esse poder sublime que ele alcançou pela abnegação e perfeita imitação de Jesus. Somente quem é capaz de amar sem qualquer discriminação consegue alterar o roteiro desditoso daquele que se entrega à loucura e à dissipação. Ele sabia que o revel não teria como retornar ao lado externo do edifício, desde que, a partir do momento em que se adentrou na sala, passou a beneficiar-se da psicosfera ambiente, desimpregnando-se, a pouco e pouco, das camadas constritoras e doentias que o asfixiavam e às quais se adaptara.
Após a benção da luz, o ser humano jamais opta pela escuridão. Comentando a partir desse belo trecho, desejo relatar algumas peculiaridades das reuniões mediúnicas, guardadas as devidas proporções em relação a um trabalho como este, de alta complexidade e magnitude, para atendimento ao rabino e sua corte. Em nossas reuniões mediúnicas de desobsessão, destinadas ao tratamento das obsessões espirituais, ao longo dessas mais de 5 décadas de trabalhos consecutivos, recebemos a visita de muitos irmãos obsessores, alguns terrivelmente cristalizados no ódio, na vingança que perpetravam com violência sobre suas vítimas, outros, além disso, executando o vampirismo cruel que mais atormentava aqueles contra os quais investiam, afetando as famílias, ensandecidos pelos sofrimentos que tentavam esconder. Os obsessores eram, então, trazidos às comunicações, em geral por meu intermédio, começando pelos comandados até chegarmos aos chefes, em sucessivas reuniões, se o caso fosse de mais gravidade. Ocorrendo a comunicação de um chefe, de um comandante, este era, quase sempre, irredutível. Muitos, pela carga vibratória negativa de que eram portadores, segundo soubemos, eram preparados, digamos assim, pelos mentores que atenuavam os efeitos da comunicação, para que suportássemos o envolvimento fluídico. O doutrinador, nosso inesquecível irmão Sr. Silvestre Santos, nos primeiros tempos de nossas tarefas mais especializadas no campo da desobsessão, no Centro Espírita Ivon Costa, era muito preparado para essa importante e essencial tarefa, sobretudo pelo sentimento de amor que externava nos atendimentos. Os argumentos eram, prioritariamente, de cunho evangélico. Um fato, todavia, acontecia quando o comunicante se mostrava refratário a qualquer argumento, ele acabava pressentindo ou vendo a seu lado a sua mãe ou um filho, um ente querido, que o sensibilizava, mas outra situação também acontecia, muitas vezes ele pressentia ou via a certa distância, ou ouvia a voz, de um vulto do qual era devoto ou tinha sido seguidor, séculos e séculos atrás. Assim os que foram da Igreja Católica e que eram seguidores de Francisco de Assis, por exemplo, não ouviam, é óbvio, mas de repente sentiam-se como naqueles tempos em que cultivavam o ideal do poverelo, prometendo segui-lo, porém, desviaram-se do curso e se entregaram ao crime, à devassidão. Nesse precioso instante, no entanto, se sentiam envergonhados e choravam ou se retiravam sem forças para qualquer reação, encaminhados pela equipe espiritual da casa. O mesmo ocorre nas sessões mediúnicas na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, onde trabalho atualmente. É bom deixar bem claro que o obsidiado não deve comparecer às reuniões mediúnicas, visto serem estas especificamente destinadas a atender aos espíritos obsessores, sendo desnecessária a presença daqueles que padecem a perseguição. Os enfermos encarnados devem ser tratados na casa espírita em suas diversas áreas de trabalhos e, sobretudo, de estudos. Segue a narrativa do autor espiritual. Miranda procurou saber o que aconteceria ao rabino, sendo informado pelo mentor de que ele ficaria aos cuidados de psicoterapeutas espirituais, por um longo tempo, devido à sua tremenda rebeldia e ainda em razão dos problemas que havia causado a encarnados e desencarnados. Mais adiante, estando melhor, iria trabalhar para libertar as centenas de comparsas sobre os quais exercera sua influência maléfica, enganando-os e fixando-os na região infernal onde exercia o seu comando. Tais espíritos certamente sintonizavam em mesma faixa da insânia que dominava o líder. Um importante desdobramento do caso foi a informação, pelo Dr. Bezerra de Menezes, do passado do infeliz irmão, pois lhe seria demonstrado que a perseguição e a morte infames de que foi vítima, têm suas raízes nos longínquos dias em que, ao lado de Elias, às margens do córrego Quizon, passou a fio de espada os adoradores de Baal, com ímpar crueldade e raiva. Elucidou, então, que muitos dos que foram vítimas da Inquisição, traziam no passado as marcas daquele antigo massacre, que exerceram com crueldade, pelo fato de serem aquelas criaturas adoradoras de Deus pagão. Terminando acrescenta o benfeitor que, toda vítima é, em si mesma, um algoz em recuperação, ante os divinos códigos. Vale lembrar, novamente, o Código Penal da Vida Futura, incerto no 4º livro da Codificação, O Céu e o Inferno, Feb. 1982, capítulo 07,
conforme as notáveis considerações de Allan Kardec. Traremos apenas 2 dos 33 itens desse Código Penal. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento, e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e, bem assim, de espreitar-lhes os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. O autor espiritual menciona que todas as explicações do Dr. Bezerra de Menezes, concernentes ao inditoso-chefe foram acompanhadas por José Petitinga e Jesus Gonçalves, tendo eles cooperado na remoção dos espíritos que integravam o grupo invasor. Um momento interessante é que Jesus, bastante sensibilizado e, por isso, motivado, passou a narrar a sua própria história, dizendo trazer em seu íntimo as chagas do verdugo criminoso dos séculos, 4 IV, quando, na volúpia da loucura do poder, a serviço de Roma, dizimei vilas, aldeias, cidades inteiras, em selvageria incomum, culminando com o tremendo saque da mesma cidade em 410, um pouco antes de desencarnar. Mais tarde, ainda, fascinado pelas glórias mentirosas do mundo, cometi hediondos crimes através de intrigas na corte francesa, assassinando huguenotes de início, depois católicos rebeldes e as vítimas que ainda gritam por socorro em La Rochelle. A anseníase que me tomou na última jornada carnal foi meu medicamento próprio para a enfermidade de longo porte que o espírito conduzia e que somente o tempo e o trabalho podem servir de terapêutica definitiva para a libertação total. Posso, portanto, imaginar o que está reservado ao irmão infeliz que agora começa outro capítulo da vida. Vendo-o, revejo-me e dobro-me ante o sublime fardo do sofrimento depurador, agradecendo-lhe a presença. Oportunos os comentários da amorável mentora Joana de Angelis quando afirma: em alguns casos o sofrimento, em si mesmo, ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando sem reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. E como uma mudança de comportamento para pior, quando diminuem os fatores afligentes. Uma sede de comprometimento parece assaltar o indivíduo imaturo, que parte para futuras situações penosas, complicando os parcos recursos de que dispõe. Desse modo, a duração do sofrimento muito contribui para a correta avaliação dos atos a que ele se deve entregar. Porque se origina no primitivismo pessoal, pensamentos e ações reprocháveis induzem-no a uma existência infeliz, da qual se liberta somente quando se resolve por escalar a montanha do esforço direcionado para a evolução, a serenidade, a harmonia, trabalhando os metais grosseiros da individualidade e moldando-os no calor do sacrifício. Sem esse, não há elevação moral, nem compreensão das finalidades da existência terrena. Esculpidas na consciência, as divinas leis propelem a realização do bem que jaz em germe. Plenitude, ed. Arte e Cultura, 1991, capítulo IV. Ouvindo o amigo falar do passado, Petitinga concordando, passou a relembrar a própria experiência na última reencarnação. Também conheço de perto a perseguição e a dificuldade por haver abraçado na terra a consoladora doutrina de Jesus desvelada pelo Espiritismo.
Naqueles dias heroicos do começo do primeiro quartel do século XX, a intolerância clerical de ambos os lados da vida era pertinaz e poderosa. Ante os sofrimentos que se iniciaram nos primórdios da adesão à fé grandiosa, o vinagre do sofrimento vertendo em quantidade do coração ralado pela dor, fez que procurasse auscultar o mundo íntimo e lá descobrir as causas desencadeadoras do processo iluminativo. Hoje bendigo todo e qualquer testemunho, procurando no trabalho da caridade o amparo e apoio para a renovação interna, ao tempo que compartilho com o meu próximo tudo quanto os céus me têm ofertado em rica messe de paz e alegria. José Petitinga, que fundou a União Espírita Baiana, depois a Federação Espírita da Bahia, naturalmente estava se referindo ao período em que presidiu a instituição e as dificuldades daí advindas. Para maior elucidação apraz-me trazer a palavra abalizada e instrutiva do nobre codificador Allan Kardec, ao relatar as lutas sofridas que enfrentou. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme, libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas, traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam a minha soldado e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso, mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas, também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Obras póstumas, Feb. 1995. Pode-se entender tais lutas, perseguições e sofrimentos, enfrentados por Kardec, ao romper com as arcaicas estruturas religiosas vigentes, a fim de abrir as comportas do raciocínio humano, alargando os horizontes até então restritos para as maravilhas do infinito. As pessoas, do ontem longínquo aos dias de hoje, aproximam-se do Espiritismo e se deslumbram com as perspectivas ilimitadas que ele apresenta, porém, quando percebem o significado da mudança, quando se conscientizam que é imprescindível se abrir para novas conquistas e que isto exige sacrifício, esforço, perseverança e que importa em mudança estrutural de mentalidade, recuam amedrontadas, umas, irritadas outras, desanimadas muitas, grande número parte para a agressiva atitude de perseguições morais e espirituais. Ainda é assim e será por muito tempo. Retomando a narrativa, Miranda esclarece que muitos dos espíritos que estavam com o chefe e que iam chegando ao exterior davam notícias da rendição do comandante, o que provocou pânico e desordem entre aqueles que se lhe submetiam. Muitos retornaram às furnas de onde provinham. Possivelmente realizariam a eleição de novo chefe. Miranda comenta que sempre há disputas ferrenhas entre os maus, que se agridem na infelicidade que os vergasta, iludidos pela prepotência e suas façanhas macabras. Todavia ficaram na instituição alguns dementados e vítimas de zoantropia que foram recolhidos pelos trabalhadores da Sociedade Independência Especial, onde seriam atendidos recebendo terapias apropriadas, que os libertariam da hipnose deformadora. Em razão das emanações desses membros das hostes do mal, formou-se uma psicosfera doentia podendo ser notadas formas de pensamento que pairavam na região. Logo ocorreram especialistas espirituais que providenciaram o saneamento ambiental utilizando-se de aparelhos próprios que diluíam todas as exteriorizações negativas não apenas no ar e também no solo empestado de fixações ideoplásmicas altamente prejudiciais. Nessa linha de raciocínio, o autor espiritual adverte quanto à importância da preservação do ambiente para as atividades espirituais, que requerem cuidados, especialmente para que as reuniões mediúnicas de cura, de atendimento fraternal e de socorro tenham lugar em recintos reservados para esses mistérios em razão de serem providenciadas defesas e asepsiadas com frequência, liberando-os dos miasmas psíquicos dos enfermos de ambos os planos que para ali acorrem em busca de auxílio. No dia seguinte, relata Miranda, ainda pela manhã,
Anacleto procurou a sociedade e o seu presidente, no propósito de manter uma conversa particular com ele. Iniciando o assunto, Anacleto passou a explicar ao companheiro que nas últimas noites tivera sonhos estranhos, sentindo que estava participando, com alguns membros da casa, de reuniões de socorro a ele próprio e a outros, porém compreendendo que estava sendo tratado nas inquietações e distúrbios obsessivos que apresentava. Mencionou, com franqueza, que após a desencarnação da esposa, que era seu sustentáculo e segurança moral, mudou sua conduta, faltando ao compromisso com o Evangelho de Jesus, culminando nos últimos tempos com ações ultrajantes. Referiu-se à loucura que o dominava, levando-o a furtar valores da instituição, tornando-se então a brecha moral para a entrada do mal. Ressaltou que iria reparar o erro na primeira oportunidade e acrescentou: conto com a sua benevolência e compaixão, porquanto necessito de amparo e oportunidade para recuperar-me. Venho colocar o cargo à disposição da diretoria, a fim de que a minha mazela não mais dificulte o trabalho do bem que é característica da nossa instituição. Diante da nova posição de Anacleto, o presidente segurou-lhe a mão, em um gesto fraterno, respondendo-lhe com amabilidade. Nunca o irmão foi mais digno de continuar no seu posto do que hoje. Todos nos enganamos e temos o direito de refazer o caminho, de encontrar a melhor maneira para o reequilíbrio. Peço-lhe que permaneça ao nosso lado, ajudando-nos e ajudando-se. Digna de menção a atitude humilde de Anacleto, porém, de valor ainda maior, a postura do presidente da instituição ao demonstrar a sua superioridade moral acolhendo o diretor com generosidade, demonstrando profunda empatia diante das fraquezas humanas, dando-lhe a mão, não apenas no gesto físico e sim, espiritualmente considerado. Afirmou o presidente que iria transmitir aos demais companheiros preocupados com a conduta que ele apresentava o encontro que tiveram, sem maiores detalhes, e todos lhe dariam um voto de confiança que se fizera merecedor. Aconselhou-o a receber passes, para seu fortalecimento espiritual. Miranda e os demais da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes observaram que o mentor da casa estava ao lado de Anacleto, estimulando-o a falar abertamente com o presidente, fazendo assim uma catarse que muito o beneficiava. Mas, fica uma pergunta, e o espírito com a forma ovoidal ainda estava ligado a Anacleto, o que aconteceu a partir da atitude sincera dele? Filomeno de Miranda prossegue explicando que algo extraordinário havia acontecido, pois, durante a exposição sincera e humilde do angustiado diretor, o efeito de sua mudança provocou no espírito ovoide, que se lhe imantava no chakra coronário, uma agitação que traduzia revolta e agressividade, visto que a vibração de sua vítima naquele momento em outra frequência, totalmente voltada para o bem, provocou o natural desligamento da espécie de ventosa, fazendo com que ele tombasse ao solo. Prestamente, Dr. Bezerra de Menezes, com a doçura que lhe é peculiar, recolheu-o em suas mãos, falando-lhe suavemente: agora durma, meu irmão, e repouse. Você está cansado e muito sofrido para continuar essa luta em glória. São novos os dias da esperança e você necessita da harmonia interior para eleger o caminho a seguir logo mais quando se libertar dessa injunção penosa. Nunca duvide do amor de nosso Pai, que jamais nos deixa ao abandono. Irmãos devotados irão recolhê-lo a um hospital para a recuperação da forma alterada e a futura reencarnação completar-lhe-á o trabalho de renovação e de paz. Deus o guarde em bênçãos de harmonia. O mentor explica que Anacleto, ao realizar a mudança de comportamento, alterou as faixas de sintonia e campos de vibração mental, possibilitando a libertação do vingador que o mantinha com ideias extravagantes em intercâmbio hipnótico demorado. Finalizando, assevera que os processos obsessivos se diluem quando o enfermo resolve mudar suas paisagens mentais que antes favoreciam aos parasitas espirituais, dando-lhe sustentação energética. Por esse motivo não o liberaram do último a fim de lhe tivesse a liberdade de escolha, o que seria como verdadeira psicoterapêutica derivada de sua própria vontade. O autor espiritual encerra o capítulo registrando a presença da jovem Martina, tendo Felipe ao seu lado, na reunião de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e depois recebendo os passes. Estava agora decidida a levar adiante a gravidez, trazendo incalculável benefício para sua mãe que retornava. O benfeitor, observando o excelente resultado, concluiu: a vitória do bem é sempre resultado final de qualquer cometimento.
mais vidas sempre são resgatadas pelo amor. Prossigamos em nosso trabalho de libertação de consciências e de iluminação de vidas. Capítulo 12. As lutas recrudescem. Novamente participando da reunião na noite seguinte, Miranda informa que foram chegando à instituição pessoas atormentadas de vários tipos, desde a depressão resultante de obsessão como alguns portadores de esquizofrenia e muitos com problemas existenciais variados. Mas sempre trazendo a esperança de cura, como se fosse num passe de mágica, fruto do desconhecimento acerca da doutrina espírita. Filomeno de Miranda, nessa linha de raciocínio, passa a discorrer sobre o espiritismo enfatizando que este trouxe para os seres humanos uma diretriz de segurança para que adquiram nova consciência, levando-os a compreender que os resultados das ações negativas sempre ocorrem, mas que podem ser diluídos pelas ações no bem. Desse modo, prossegue, a missão do espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, propiciando-lhe a harmonia interior e a alegria de viver. Naquele momento iniciou-se a reunião pública, após a qual seriam aplicados passes coletivos e especiais nos mais necessitados que solicitavam antecipadamente. A palestra versava sobre o capítulo V do Evangelho segundo o Espiritismo, FEB, 2004, Causas Atuais e Causas Anteriores das Aflições, tema esse bastante atual, e a expositora ressaltou com muita propriedade a justiça das reencarnações e do que é imprescindível para se alcançar uma caminhada de equilíbrio e saúde. Interrompo aqui a narrativa para comentar, novamente, a importância da transmissão dos princípios da doutrina espírita para o público, visto que muitos expositores os estão deixando de lado para falar quase exclusivamente de comentários relacionados com os modismos atuais sem fazer a necessária comparação com a visão espírita. Estou comentando no campo das ideias, e não criticando esses companheiros, que são irmãos muitas vezes dedicados ao bem, embora trazendo essas novidades, algumas atendendo ao anseio popular ávido de coisas diferentes, porém pouco ou nada apresentando da palavra da doutrina dos espíritos, que tanto enriquece a humanidade, motivando as criaturas à transformação moral, a uma vivência pacífica, voltada para as ações altruísticas, como ensina o mestre amado. O Espiritismo é tão belo, tão profundo, que entendo que a sua mensagem é de tal modo avançada que prepara no momento o homem e a mulher do futuro, nessa visão ampla e infinita da regeneração que se instalará aqui nesse planeta, com uma nova civilização. Ouçamos o que diz Viana de Carvalho sobre o assunto. A lei do progresso cumpre-se de forma inexorável. Todos avançamos para a grande luz de onde se deriva todo o conhecimento. Quando um ideal de grande envergadura, qual ocorre com o espiritismo, cresce em superfície, perde um pouco em profundidade. Não sendo o espiritismo uma doutrina dogmática, não se pode exigir que os seus adeptos se submetam às suas diretrizes sob penalidades de quaisquer natureza. A conquista da consciência espírita ocorre quando o profitente da causa pode discernir o comportamento que deve ser aplicado ao seu cotidiano, portanto, quando se encontra esclarecido a respeito das responsabilidades que lhe dizem respeito. Os espíritas sinceros têm se dedicado com afinco à doutrina, buscando equacionar as dificuldades que repontam nas diferentes áreas de ação humana. Programas didáticos bem elaborados, cursos de divulgação e trabalhos de fácil aplicação multiplicam-se sob cuidados especiais. Necessário que se mantenham a constância no trabalho, o estudo sistematizado da doutrina, a tolerância que não connive com o erro, porém compreende as dificuldades naturais que ocorrem, para um correto crescimento do movimento e a vivência de cada espírita de forma coerente com o que lhe ensina o Espiritismo. Atualidade do pensamento espírita, Leal, 1998. IT. 194. No transcurso dos atendimentos especiais que se seguiram à palestra, Miranda narra que Dr. Bezerra de Menezes havia sido procurado por uma senhora idosa já desencarnada que pedia socorro especial para o neto, sendo naquele momento orientado pelo atendente fraterno. De imediato a equipe foi mentalmente convocada pelo mentor, passando a acompanhar o depoimento de um jovem muito deprimido que estava subjugado por um obsessor insensível e vingativo. Este tinha um aspecto repelente e podia-se perceber que se encontrava em fase de deformação de seu perispírito, que já se assemelhava a um lobo. O perseguidor, acoplado ao jovem,
perispírito a perispírito, absorvia suas energias através dos chakras genésicos cerebral, induzindo ao suicídio. O jovem, com dificuldade de concatenar as ideias, apresentando lentidão de pensamento, dizia ser muito infeliz, sem rumo, fazendo tratamento psiquiátrico e que as drogas que lhe foram receitadas eram muito fortes, porém não conseguiam tirá-lo da depressão. Assim estava resolvido a parar com o tratamento, confessando que sentia ímpetos de jogar-se pela janela do 10º andar, pois pensava na morte como solução do sofrimento. Citou que alguns dias havia sonhado com a avó, que o estava amparando e que isto lhe trouxera um pouco de paz. Entretanto logo voltaram os tormentos habituais. Por outro lado era muito martirizado pelo pai que o acusava de ser louco e preguiçoso, terminando por confessar, não fosse o apoio de minha mãe já teria resolvido essa dificuldade. E dominado pela emoção, chorou. Oh! As mães! Quantos e quantos relatos eu ouço, por anos e anos e, quase em sua totalidade, as mães estão se esforçando para amenizar as dores de seus amados filhos e filhas. Infelizmente, é desconfortante constatar isso, pois quanto seria excelente se os pais estivessem lado a lado com elas, dando-lhes o apoio imprescindível nas horas amargas dos sofrimentos. As mães chegam ao atendimento, inúmeras sem os filhos, que não aceitam, recusam-se a comparecer, mas elas vêm assim mesmo, para contar as desditas dos filhos e as suas próprias, para fazer a catarse do sofrimento que carregam e necessitam se agarrar em algo, em alguma esperança. Enquanto escrevo vejo muitas em minha tela mental, que atendi nos últimos anos, algumas passaram a frequentar assiduamente a casa espírita para levar-lhes, no retorno ao lar, os benefícios de vibrações amorosas que receberam e que, de certa forma, procuram transmitir aos seus afetos do coração. E quantas avós fazem o mesmo, pois são mães duas vezes, aquelas avós que ajudam a criar os netos e que, superando as dificuldades próprias da idade, repetem com eles a trajetória que vivenciaram com os filhos, porém agora mais amadurecidas, corrigindo em sua vivência atual alguns equívocos que cometeram então. E ali estava o jovem sofredor, com menos de 25 anos, tendo a vozinha desencanada ao seu lado. O atendente inspirado pelo seu guia espiritual passou a esclarecê-lo. Relembrou as palavras da expositora, mencionando as causas anteriores das aflições, que cada ser humano carrega em sua bagagem do pretérito e que hoje ressumam para o resgate necessário. Elucidou quanto à depressão, ao assédio daquele que está cobrando as ações anteriores a esta vida e o animou a fazer o tratamento espiritual através dos passes. Citou a questão de por ter uma própria vida, aduzindo: não desanime, porquanto agora começa uma fase nova e feliz na sua atual existência. Mediante a terapia pelos passes, as instruções que absorverá nas palestras públicas e o seu esforço mental, você conseguirá libertar-se da constrição afligente do perseguidor e dos impulsos que o empurram para o suicídio. Se resolvesse o problema, o suicídio seria uma forma de libertar-se do mesmo. No entanto, porque a vida prossegue, aquele que foge das aflições dessa forma, as reencontrará no além-túmulo ampliadas, somando-se às dores impostas pelo gesto de covardia. Recorra à oração, a leituras edificantes, de forma que o seu pensamento abandone o pessimismo e passe a cultivar esperança e alegria existencial, assim contribuindo para a normalização das neurocomunicações que irão cooperar em favor do seu reequilíbrio. O jovem foi encaminhado para os passes, ao tempo em que Dr. Bezerra de Menezes afirmou à vozinha que ainda naquela noite o neto receberia um tratamento espiritual específico. O enfermo regressou ao lar bastante renovado, com esperança de conseguir a cura. Às primeiras horas da madrugada estavam reunidos os mesmos integrantes que tinham participado do socorro ao rabino judeu. 2 cooperadores desencarnados da casa foram designados para buscar o jovem Raimundo em parcial desprendimento pelo sono, para que se realizasse o prosseguimento de seu tratamento espiritual. Em poucos minutos ele ali estava, adormecido, conduzido pelos amigos dedicados, porém a ele se encontrava ligado o obsessor, consciente da situação, que blasfemava colérico. Ligação esta, que sendo sempre na área do perispírito, havendo o desprendimento parcial do espírito pelo sono do corpo, o vínculo permanece, o que equivale dizer que o perseguidor é arrastado junto.
O mentor despertou Raimundo, que logo identificou a vozinha e buscou o reconforto de sua presença. Esta lhe explicou que aquele momento seria de grande significação para sua existência, que ele deveria ficar em paz e com muita confiança. O dirigente espiritual hermano proferiu a prece inicial, enquanto Dona Celestina concentrou-se profundamente preparando-se para a passividade mediúnica. Dr. Bezerra de Menezes, através de passes dispersivos aplicados no paciente e no adversário, desligou o vingador, que logo foi acoplado à médium em transe. De imediato, o comunicante, rugindo de cólera, foi logo perguntando a razão daquele tribunal ao qual fui obrigado a comparecer. O mentor, com amorosa paciência, informou que estavam a serviço de Jesus para libertá-lo do sofrimento que se prolongava somente por sua teimosia. Destacou que a perversa perseguição ao jovem Raimundo não se justificava, que todos renascem para progredir. O vingador logo indagou o motivo da falsa preocupação que desejavam demonstrar em relação a ele, que foi a vítima. Em seguida passou a relatar o seu drama. Farei uma síntese do trabalho em benefício de Raimundo, para não repetir os textos do livro que estou comentando. Relembrou então o passado, e que eram dois irmãos consanguíneos, mas que ele era um verdadeiro Abel enquanto que o outro era um tremendo Caim. Com a morte do pai ele deveria assumir os bens e protegê-lo por ser o mais novo e inexperiente. Mas o irmão apoderou-se de tudo, por meios ilegais, e o deixou na miséria, atirando na rua. Enlouquecido pela atitude daquele em quem confiava, adoeceu e veio a desencanar entre os miseráveis mendigos de rua. No plano espiritual foi vampirizado por espíritos malévolos, isto em razão de ter jurado vingança e carregar um ódio imenso no coração. Quando se viu livre dos vampiros, havia transcorrido os decenos em que esteve sob as garras infernais do mal. Por fim sentiu-se atraído para certo local, encontrando o irmão em novo corpo, agora sofrendo os reflexos do que fizera no passado. Era este o jovem ali presente. E arrematou sua exposição dizendo: não há dor mais doída do que aquela que é fruto da traição de um irmão ambicioso e frio. Dr. Bezerra de Menezes falou-lhe paternalmente que todos nós, na fieira das reencarnações, passamos por situações de certa forma semelhantes e que compreendia a dor que ele sentia. Mencionou a lição que Jesus nos ensinou, após ser traído por Judas, ser negado por Pedro e por seus amigos, e do perdão a todos eles e àqueles que o crucificaram. O comunicante, entretanto, reagiu dizendo que não tinha forças para perdoar. O mentor prosseguiu, dizendo entender que, no momento, ele não tinha condições para perdoar, porém, argumentou que ele deveria pensar na própria felicidade, libertando-se do irmão a quem estava jungido desde há muito tempo. Pediu-lhe que observasse o aspecto que apresentava, destacando que estava perdendo a forma humana em decorrência da fixação a que se entregara. E oportuno dar a palavra agora ao Dr. Bezerra de Menezes. Você é filho de Deus, que o ama e sabe do seu sofrimento. Ele, porém, é pai de ambos, sabendo aplicar o corretivo no ingrato e convidando o que foi vitimado à evolução. No mito bíblico, Abel foi substituído por Sete, graças ao amor de Deus. De igual maneira, deixe morrer a lembrança tormentosa e renasça na forma do outro irmão que veio depois. O comunicante retrucou, perguntando: mas como fica a justiça? Ele caminhará feliz enquanto eu permanecerei na sombra do desespero indefinidamente. Pausa para algumas considerações. A argumentação do querido Dr. Bezerra de Menezes, guardadas as devidas proporções, é, na essência, a mesma que os nossos dialogadores usam para atenderem espíritos que são os vingadores, estratificados em seus pontos de vista. Quando abordo, em meus seminários, o tema do diálogo com os espíritos, eu menciono que nessas situações, diante de um vingador ferrenho e odiento, o último argumento que se deve adotar é o de pedir a ele que perdoe o seu desafeto. Para ilustrar a questão, relato um fato que aconteceu certa ocasião, em nossa sessão mediúnica, em que eu dei passividade a um espírito que exercia uma vingança cruel sobre uma pessoa, igualmente desejoso de levá-la ao suicídio. O doutrinador, ao tomar a palavra, depois de lhe ouvir a exposição de seu ódio, logo se reportou a questão que ele deveria perdoar a sua vítima. O comunicante interrompeu o doutrinador e respondeu com emoção na voz, desatando um processo ao qual estava preso há séculos. Como perdoar? Você sabe o que ele fez? Matou a minha mulher,
Estuprou a minha filha na minha frente e a matou e por fim a mim também. Depois pôs fogo na minha casa. Eu queria ver se você perdoaria. O que faria no meu lugar? O doutrinador, humildemente e sinceramente compungido com o drama do irmão vingador, respondeu: é meu irmão, eu não sei o que faria se estivesse no seu lugar. Nenhum de nós sabe como vai reagir diante de uma situação